igreja. A gente está muito feliz, obrigado, por mais esse domingo em que estamos aqui reunidos para mais esse culto. A gente vai iniciar uma nova série hoje. Quem acompanhou nas mídias sociais aí ficou sabendo? Ninguém? Alguns. No grupo de WhatsApp a gente avisou também. A gente vai começar hoje e durante todo esse mês de março a gente vai começar uma série chamada Valores do Reino. Então prepara aí teu caderno de anotações, tua Bíblia, tua caneta, teu celular, teu notebook, eu não sei aonde que você gosta de anotar. Prepara. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu tenho na verdade eu tenho um outro aviso importante aqui. São dois na verdade. O primeiro nós temos um projeto aqui na igreja chamado Projeto Gênesis, né? E quem está aqui já há algum tempo sabe do que a gente está falando. Quem não está aqui há tanto tempo vai ficar sabendo agora. O Projeto Gênesis é um desafio que nós como igreja abraçamos para o início, o start da nossa igreja, né? Nós fizemos aí toda a aquisição dos nossos equipamentos de som, equipamentos de iluminação, enfim, tantas coisas que a gente comprou para esse momento inicial, né? Esse kit início. Será que é assim que a gente vai? Pro Gênesis, né? Início, é isso, né? A gente estava brincando que depois a gente podia fazer o projeto Êxodo, que é quando a gente sai do hotel e ir para outro lugar, né? E a gente vai indo de glória em glória até chegar em Apocalipse. Tomara que demore, né? Para chegar logo lá, quer dizer, tomara que demore para chegar em Apocalipse. Mas enfim, o projeto Gênesis é exatamente essa contribuição financeira, aonde os membros aqui da nossa igreja, né? As pessoas têm ofertado de maneira específica, além dos dízimos que já tem, você já tem entregue, além das ofertas que você tem dado, é uma terceira milha que a gente está andando, digamos assim, comprometidos e financeiramente, então, a gente depositando esse recurso. Todo mês eu trago um relatório. Quem lembra, mês passado, quando eu trouxe o relatório do quanto a gente tinha avançado? Alguém lembra? Tá. 4 pessoas. Eu pensei que estava sendo mais efetiva essa comunicação, mas tudo bem, a gente vai melhorar essa comunicação, a gente promete que vai melhorar, mas a gente, todo mês, primeiro domingo do mês, domingo de ceia, a gente vai trazer a comunicação do avanço para nós celebrarmos junto como igreja. Então mês passado, tem aí Thiago? Mês passado a gente tinha feito aqui 41%, né? Somando dezembro e janeiro, então a gente tinha 41% avançado. Quem lembrava disso? Tá? 4 pessoas. Avisa a Juliana lá para a gente melhorar a nossa comunicação. Ju, por favor, equipe de comunicação aí, me ajuda. E a gente tem o relatório desse mês, então pode avançar. A gente avançou mais 9%, já chegamos então na metade dos nossos recursos. A gente celebra porque já é metade, né, de todo o avanço necessário. Talvez você esteja se perguntando, caramba, mas está caindo? Está caindo, mas eu vou te explicar, porque janeiro, na verdade dezembro foi o aporte que a gente fez com o caixa que a gente tinha da igreja, até porque o projeto foi lançado em dezembro e o início seria em janeiro. Então dezembro a gente aportou com o caixa da própria igreja. Janeiro foi a contribuição maior do que fevereiro, principalmente porque algumas pessoas decidiram fazer uma contribuição única. Ao invés de dar, né, um pouquinho todo mês, algumas decidiram fazer de maneira única valores maiores. Tudo bem, glórias a Deus por isso. E então em fevereiro a gente avançou mais 9%. O importante é que a gente já está na metade, né? Então agora a gente tem mais 4 meses para a gente chegar na outra metade. E nós não somos uma igreja, eu vou falar um pouco disso hoje. Nós não somos uma igreja medíocre. E o que é medíocre? Médio, metade. Ocre, montanha. Nós não vamos subir até a metade da montanha. Nós estamos na metade da montanha, mas nós vamos chegar até o topo da montanha até o final. Amém. E para isso a gente vai se engajar financeiramente para o Projeto Gênesis. Então se você não faz parte, nós contamos com você nessa contribuição. E se você já faz parte, continue sendo fiel e generoso, tá bom? É isso, esse aqui é o primeiro relatório importante. É uma alegria, né? Essa semana quando a gente fechou lá os números, a gente falou, caramba, já estamos na metade. Glórias a Deus por isso. A gente vai chegar até o final da montanha. Quem está comigo nessa? É isso aí. Outro aviso importante é que nós temos esse mês tem bastante aniversário. Não é verdade? Todo dia lá no grupo começa, parabéns, bom dia. Bom dia, parabéns. Inclusive, aniversário da Alice hoje também, né? Parabéns, viu? Deus abençoe.
E amanhã nós temos também um aniversário também muito especial, que é o aniversário do Esdras. E a gente, como igreja, queria orar por você, e a gente vai te dar um presente como igreja também. Gravou aí, tá encaixado? Chega aí, vamos orar por você. A gente tem um presente para você. Chiqueza total. É um presente nosso como igreja, é uma alegria ter você aqui com a gente. E a gente falou então, poxa, como igreja a gente quer honrar a tua vida e também orar por você e te abençoar nesse novo ano. Pai, estende suas mãos para cá. Obrigado. Pai, nós te agradecemos pela vida do Esdras. Obrigado por tudo que ele tem feito, semeado na tua obra, não só aqui na Caminho Santo, mas há tantos anos, colocando a mão na massa verdadeiramente, fazendo acontecer, com disposição de coração, com alegria, com vontade em te servir. Eu oro para que o Senhor venha prolongar os dias dele, Pai, aqui na terra, abençoando ele com saúde, com vigor, com energia, com sabedoria e com muita ousadia para ele cumprir 100% do que ele tem para fazer, Pai. Aqui na igreja Caminho Santo, na sua família também, nessa cidade e para onde o Senhor enviar ele também no futuro. Nós agradecemos e somos realmente gratos porque temos ele do nosso lado. Obrigado, Pai. Que ele continue exalando o perfume de Cristo por onde passar. Em nome de Jesus, amém. Abre a tua Bíblia aí em Colossenses 3. Abre a tua Bíblia aí em Colossenses 3. Esse daqui é o primeiro versículo de hoje. Eu tenho alguns aqui que eu vou compartilhar. Eu pretendo chegar até o final da mensagem, até às 19 horas. Eu sei que a equipe de intercessão está orando bastante por isso, né? Para que o culto termine no horário. Mas vai terminar. O Senhor é dono do tempo. Abriu aí Colossenses 3? Colossenses 3, versículos 23 e 24. Deixa eu ler aqui para você. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. E esse versículo aqui é um versículo, talvez você já deve ter ouvido, né? Você já deve ter lido, você já deve ter meditado enfim, é um versículo muito comum, onde a gente prega sobre isso como sendo o nosso coração direcionado para o Senhor e não esperando recompensas humanas, embora recompensa humana ela é muito legal, é muito bom, né? Quando a gente vira e fala para alguém, olha, muito bem, você fez muito bem feito, muito obrigado por isso, né? Muito obrigado por aquilo. O reconhecimento humano é bom, quem gosta de reconhecimento? Fala a verdade. Não? O pessoal assim, não, é bom quando o teu chefe chega para você e fala, olha, muito bem, você fez muito bem essa planilha, muito bem seu trabalho, muito bem, ó, você falou muito bem, né? Que nem Verônica, você falou muito bem, viu? Muito obrigado pela oferta. Diane, muito obrigado. Cadê a Diane? Obrigado aí pelos avisos. Entendeu? O reconhecimento é importante. Agora, o que esse versículo está falando é, você não vai focar o teu reconhecimento naquilo que os homens vão entregar para você. Porque pode ser que eles acabem nem entregando alguma coisa, ou pode ser que você coloque o teu coração na fala humana, e a gente tem que ter uma mentalidade muito maior do que aquilo que os homens podem dizer. É bom quando os homens reconhecem, né? Quando eu digo homens, eu estou dizendo aqui, pessoas, ser humano. É bom quando alguém te reconhece em alguma coisa, mas lembre-se que aquilo que você está fazendo é para o Senhor. Então tudo que a gente faz na nossa vida é para o Senhor. E quando a gente pensa que a gente está fazendo então para o Senhor, seja uma montagem de instrumentos, né? Seja a montagem do culto, seja o alinhamento das cadeiras, né? Você já reparou que todo domingo quando você chega as cadeiras estão bem alinhadas, né? A gente tem a equipe do hotel que monta as cadeiras, mas às vezes a gente tem que dar uns ajustezinhos aí, né? Puxa a cadeira para cá, a fileira para lá, está um pouquinho, está muito espaçado, está menos espaçado, e a gente vai ajustando. E cada cadeira a gente alinha com a cadeira do lado. A gente poderia simplesmente colocar as cadeiras e falar, senta aí. Mas quando a gente entende que a gente está fazendo as coisas com excelência, né, com o coração para o Senhor, você não vai entregar qualquer coisa, você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai fazer as coisas desleixadas.
né? Você conhece alguém desleixado? Conhece uma pessoa que sempre faz as coisas de qualquer jeito? Talvez é você, essa pessoa. Tá, deixa eu falar. Nós vamos mudar essa mentalidade, né? Se você não levantou a mão, você não conhece ninguém, então talvez alguém está levantando a mão por você, falando, conheço. E tem gente que tem essa mentalidade de fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, gente, se nós somos cristãos verdadeiros, a gente vai entender que a gente está fazendo para Deus. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Você consegue imaginar Deus falando assim, tipo, tá bom, vai, manda lá o fulano para resolver o negócio da Camila, não para de me encher o saco, não para de ficar olhando aquela coisa lá, manda lá a provisão para ela. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Deus não vai fazer isso. Não é essa forma, o modus operandi, sabe? Então, se Ele não age dessa forma, por que a gente vai agir dessa forma aqui na terra, sendo que a gente tem que refletir o nosso Pai Celestial para as pessoas, as nossas atitudes, né? Vão refletir o reino. Então a gente precisa começar a mudar uma mentalidade de que estamos fazendo para Deus. Pode ser que tenhamos ou não uma recompensa natural, humana, mas sabendo que a recompensa vem do Senhor. Fazemos para Deus, sabemos que a recompensa vem de Deus, então portanto faremos com excelência. Sabe, esse é o primeiro valor que eu vou falar hoje, que é sobre a excelência. E é importante a gente entender que excelência está muito relacionado com a entrega do nosso coração para um fim determinado. Quando você tem o teu coração em algo, você se entrega para esse algo, né? Você coloca a tua atenção naquele algo, o teu tempo, a tua energia, você coloca os teus talentos, você coloca os teus recursos, você coloca a tua paixão, você coloca tudo que você tem por aquilo. Quem aqui tem algum hobby? Você gosta de fazer alguma coisa, sei lá, levanta a mão. Tá. Se você não tem, eu quero te aconselhar. Seria muito legal se você tivesse um hobby, fazer alguma coisa, seja lá o que for. Por exemplo, eu tenho um hobby que é azeite. Eu ia falar do azeite, mas alguém falou outra coisa. Churrasco também, tênis também. Mas eu ia falar do azeite. Pudim. Hoje está tendo aqui um evento da Fini, né? Vocês viram ali? Não sei se vocês viram. Eu também tenho outro hobby que é a minhoca da Fini, sabe aquela minhoquinha de gelatina? Esse é um hobby também que eu tenho. Enfim, voltando aqui. Eu tenho um hobby que é azeite. Tá? E quando eu estou, por exemplo, no mercado, inevitavelmente eu fui comprar água, eu passo no corredor de azeite. Por quê? Porque eu tenho paixão por aquilo. Gente, deixa eu te falar, o teu pastor é um sommelier de azeite. Olha que chique. Não sei se isso vai servir para muita coisa na tua vida, mas assim. Você chuva? Pai, proteja os carros desse granizo. Eu tenho esse hobby de azeite. Então eu coloco a minha energia nisso. Por quê? Porque eu já fiz cursos de azeite. Para você ser um sommelier, você tem recursos, né? Lá em casa eu tenho, sei lá, uns 20 azeites, né? Tem uns 20 azeites lá em casa. As pessoas vão viajar, elas me trazem de presente azeite, né? A minha esposa quer me agradar, ela voltou essa semana, ela estava trabalhando no Uruguai. O que ela trouxe para mim? Além de um doce de leite bom, um azeite. Então, a minha energia, ela está sendo direcionada para aquilo. O meu recurso também está sendo direcionado para aquilo. Tem um azeite lá em casa que eu falei hoje, inclusive no almoço, com todo mundo na mesa. Eu falei o seguinte: ninguém põe a mão naquele, só em ocasiões especiais. E foi engraçado que, abriu um parênteses, teve um dia que a minha sogra estava dando comida para minha filha tinha fritado um ovo, e aí em cima da mesa estava o azeite que ela não deveria tocar. E ela super feliz: olha aqui, papai, mamãe, estava aqui comendo um ovo, né? Super saudável. E eu olhei direto pro azeite, assim, eu falei: mas o que esse azeite está fazendo na mesa? Enfim, é só porque quando a gente quer fazer as coisas com excelência, a gente vai entregar, né, a nossa afeição, o nosso tempo, a nossa energia e também os nossos recursos para comprar os azeites que eu tenho que comprar e as coisas que eu gosto. Então, entenda que quando você vai fazer as coisas com excelência,
você não vai fazer de qualquer jeito. Então, quando você sentar na minha mesa para comer, eu não vou te dar qualquer azeite, eu vou te dar um azeite que combina com aquela comida. Porque o azeite ele harmoniza, tá bom? Não é só você comprar o galo no mercado, não é só comprar o andorim e fritar tudo com ele. Ele tem toda uma harmonização que você faz, tá bom? Então não é só você comprar. Não é só você comprar o azeite e jogar na salada, o mesmo azeite jogar no frango, o mesmo azeite jogar no bife, o mesmo azeite você frita o ovo e o mesmo azeite você faz tudo e joga no macarrão. Sabe aquela coisa toda? Não, cada um tem uma coisa diferente. Porque quando você entra para um lugar de excelência, você vai ter que se aprofundar na especificidade das coisas. Então, quando você quer ser bom em alguma coisa, você vai ter que ser específico naquela coisa. Por isso que quando você faz um colégio, você vai para uma faculdade. Da faculdade, você se torna mais específico do que você era no colégio. Concorda comigo? E depois você faz a pós-graduação, ou você faz o mestrado, ou você faz depois o doutorado. Você vai indo e você vai se aprofundando. Por quê? Porque quanto mais excelente você vai se tornando em algo, mais específico também, mais conhecedor você vai sendo acerca daquele algo. Então, quando a gente pensa sobre excelência, a gente tem que pensar muito sobre essa entrega do melhor que a gente carrega. Qual é o melhor que você carrega? Eu sei que Deus, Ele te deu dons, te deu talentos específicos, você carrega algo poderoso, que você precisa então ser lapidado nisso, no caminhar com o Senhor, e você vai se tornando cada vez mais excelente naquilo que você faz. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, o meu pastor falava para mim assim: você precisa de horas de voo, que nem um piloto, para pilotar um avião, ele precisa de horas de voo para pilotar um avião. Você vai precisar, César, de horas de púlpito para poder pregar cada vez melhor. Então é uma habilidade que você vai lapidando. Qual a habilidade que você tem? Qual a habilidade que você carrega? Quanto mais você praticar essa habilidade, mais excelente você vai ficando nessa habilidade, mais do teu talento vai sendo lapidado, e mais, presta atenção, não é perfeccionismo, é excelência, é diferente. Eu vou entrar aqui na distinção, tá bom? Quando a gente acredita que perfeccionismo e excelência são iguais, a gente está entrando numa mentira, porque não é igual. Na verdade, excelência é o melhor daquilo que nós temos para dar naquele momento, até que a gente tenha condições melhores de dar ainda melhor. Né? Se você vê, tem um pensador, se eu não me engano, não sei se é o nome dele, Mário Sérgio Cortella, ele fala: excelência é você fazer o melhor que você tem, até você ter condições melhores de fazer ainda melhor. Então é interessante você pensar que excelência ela vai sendo lapidada conforme você vai praticando. E todos nós podemos ser excelentes. Independente do que você for fazer, todos nós temos a capacidade de expressarmos a excelência do reino de Deus. Nós temos algo de bom da parte de Deus para entregar para as pessoas. Agora, perfeccionismo é algo que você pode olhar assim e pensar. Tem um perfeccionismo que ele é pessoal. Você é altamente exigente consigo mesmo. Você não consegue errar e lidar com o seu próprio erro, e daqui a pouco você vai lidando e você vai entrando numa bola de neve. Você é tão perfeccionista que quando você erra, você fica com vergonha de ter errado, você não quer tentar novamente, você abandona aquele sonho, aquele projeto, porque houve uma falha. Então o perfeccionismo pessoal, ele é negativo, ele não é positivo. O perfeccionismo social, que é quando você espera, ou melhor, quando você se cobra diante das pessoas, pelo que as pessoas vão pensar, pelos que as pessoas vão, não é só agora uma coisa tua pessoal, agora é o que o outro está pensando de mim, e você vai entrando numa outra bola de neve. E também tem o perfeccionismo que você direciona para os outros, que é aquele que você espera que os outros sejam perfeitos, e aí você é frustrado com aquilo, e aí você fala assim: quer saber, deixa que eu faço. Quem já viveu isso alguma vez na vida? Tá? Tipo assim, putz, cara, dá tanto trabalho eu te ensinar, então faz assim, deixa que eu faço aqui, que eu vou fazer melhor, vou fazer mais rápido. E esse lado, assim, não é bom a gente lidar dessa forma, porque imagine se Deus lidasse com a gente desse jeito. A gente estava lascado. Então a gente precisa se mover não no perfeccionismo, mas a gente precisa se mover na excelência, fazer o melhor com aquilo que a gente tem, até a gente ter condições melhores de fazer ainda melhor.
sabe? Deus é um Deus que não desperdiça nada. A pergunta é: você quer ser essa pessoa na mão de Deus que vai deixar Ele usar os teus dons e talentos e lapidar? Porque isso vai te custar algumas coisas. Vai te custar tempo, vai te custar energia, vai te custar a tua afeição, talvez horas de sono. Para você deixar Deus te lapidar e trazer o teu dom para um lugar de excelência cada vez maior, com certeza vai exigir algumas coisas de você e de mim. A questão é: a gente está a fim de pagar o preço para viver essa excelência? Porque quando a gente paga esse preço, a gente permite com que Deus Ele venha nos usar aqui na terra. Sabe de uma coisa? Ele quer te usar aqui na terra. Amém. Ele quer usar o teu dom e o teu talento, mas assim, entenda que a excelência é algo importante para a gente cumprir, inclusive a grande comissão aqui na terra. Não só o sobrenatural está lá na grande comissão, mas se você for ver, eu creio que excelência é algo importante para a gente cumprir com a grande comissão aqui na terra. Porque a excelência, ela vai fazer com que a gente seja a expressão de um bom aluno, por exemplo, na faculdade, ou de um bom funcionário no nosso trabalho, ou no nosso lar, de um bom marido, de um bom pai, de um bom filho, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o meu pai, e meu pai ele teve um AVC em 2007 ele teve um AVC, e depois disso ele só se lembrava da memória antiga, ele não tinha mais a memória recente. Então tudo que por exemplo, ele almoçava, chegava de noite, ele não lembrava direito que ele tinha almoçado. Ele tinha que fazer muita força para conseguir lembrar, mas tudo que aconteceu antes de 2007 ele lembrava assim, né? O AVC afetou de uma forma que ele ficou com essa sequela. E eu lembro que quando eu ia na casa dele, ele sempre contava a mesma história, né? De quando eu tinha, 3 anos de idade, que eu tava todo mundo lá na chácara do meu pai, e aí eu peguei a minha motoquinha, e eu me joguei na piscina, e eu caí na piscina, estava todo mundo fazendo churrasco, jogando truco, né? Ninguém viu, e de repente eu saí da piscina molhado, sozinho, cheguei com a minha motoquinha, e aí ele sempre contava essa história, E aí teve um dia que eu falei: pai, tá bom, já sei, aquele dia que eu caí lá na piscina e tal, motoquinha e tudo mais, e fiquei, né, tipo assim, tá bom, não aguento mais ouvir essa história. E aí o Espírito Santo começou a me confrontar, começou a falar assim: César, você não aguenta ouvir o teu pai falar mais uma vez essa história? Deixa eu te falar, imagine se eu tivesse essa mesma atitude com as tuas orações e virasse para o pai e falasse: eu não aguento mais o César pedindo a mesma coisa, o César falando a mesma coisa. E eu comecei a entender que para eu ser um bom filho naquele momento, talvez a coisa mais importante que eu poderia fazer para o meu pai naquela situação era simplesmente olhar para ele e falar assim: sério? Com 3 anos de idade eu caí na piscina, e todo domingo falava uma coisa para ele, porque para ele aquilo era algo que era algo novo. Quem assistiu aquele filme Como se fosse a primeira vez? Quem já assistiu esse filme? Vários. Tá. Vários, porque você esqueceu a primeira, foi sempre a primeira vez, né? Olha pra mim. Assisti de novo, porque no outro dia, né, você já acordou e você não lembrava mais o que você tinha assistido. Só piada. E eu comecei a entender que para eu ser um bom filho, né, naquele momento, eu precisaria então deixar que ele falasse e fazer: uau, sério, de novo, mais uma vez. Então eu queria te encorajar a você lapidar, ou melhor, permitir com que Deus viesse lapidar em você o que precisa ser lapidado para você ser um bom funcionário, um bom marido, um bom pai, um bom líder, um bom cristão e tudo mais o que Ele quer fazer na tua vida, né? Da forma como você permite Deus agir, pode ter certeza que Ele vai ter espaço para trabalhar e te transformar. Não vai ter um dia que a gente chega num lugar que a gente fala assim: eu já alcancei o ápice da excelência. Não tem isso. Porque Deus está sempre inovando, Ele está sempre fazendo algo novo, Ele está sempre construindo coisas diferentes. E o nosso coração tem que ser o coração: Deus, olha, eu sei que o Senhor já me lapidou até aqui, mas encontre em mim mais um espaço para continuar me lapidando. É esse coração que eu quero para nós como igreja, sabe? Eu sou um bom músico, tá bom, Deus, mas
eu preciso reconhecer, tá bom, eu já fiz faculdade de música, eu já entendo de música, eu toco a banda, o Senhor está fluindo, mas Pai, encontra mais coisas dentro de mim e mostra para mim quais são as áreas que eu preciso ainda continuar lapidando. Talvez você seja um bom vendedor, que Deus venha lapidar ainda mais essa habilidade de venda sobre a tua vida. Talvez você seja um bom professor, que você venha ter essa habilidade de ser lapidado. Sabe por que eu falo que a excelência é importante para a gente cumprir a grande comissão? Porque a excelência é uma das formas mais sutis e eficazes de estabelecer a cultura do reino no meio da sociedade e adquirir influência. Presta atenção, quando você é excelente em algo, você, de maneira sutil, está refletindo o nosso Deus, que é um Deus excelente, que fez um jardim excelente, que preparou um destino para nós excelente, que de maneira excelente entrega o teu filho para que a gente pudesse ter acesso com ele novamente. Enfim, tem muitas coisas, a gente ia poder ficar aqui a noite inteira só falando sobre coisas que Deus fez excelente. Mas entende que quando você é excelente numa área da tua vida, isso vai abrir oportunidade no meio da sociedade para você então ser influência naquele lugar. Vou falar aqui no trabalho. Quando você é um bom funcionário, né? Chega cedo, vai embora mais tarde. Não chega atrasado, vai embora, fica dando migué e vai embora antes. Mas o contrário, chega mais cedo e vai embora mais tarde. Faz além do que é pedido. E quando é pedido, você faz direito, você faz bem. Sabe, você vai fazer uma apresentação, você não vai botar qualquer coisa lá no PowerPoint, você vai fazer direito. Pô, mas eu não sei, pede ajuda para quem sabe, entra no Google, vai no YouTube. Sabe, quem quer dá um jeito. Porque quando você quer pecar, você dá um jeito. Você arranja uma desculpa. Você fica inventando umas historinhas. Então assim, quando a gente quer fazer direito, a gente faz direito. Essa é a verdade. Então quando você faz isso, você vai adquirir influência no meio das pessoas que estão ali, né, ao teu redor. E essa influência pode ser usada para você então se tornar um catalisador e levar pessoas a conhecerem aquele que te deu toda a excelência. Sabe, aquilo que você faz precisa ser bem feito. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Por que Nanica é sempre lotado? Porque é bom. Quem já comeu Nanica aí? Você já comeu outra banoffee? Já. Eu sei que o Thiago faz uma banoffee, né? Eu sei. É sempre lotado, está sempre cheio. Aonde abre uma Nanica, está todo mundo postando, Nanica chegou em Jundiaí. Eu lembro quando a Nanica chegou em Jundiaí. Eu comecei a ver nas redes sociais. Por quê? Porque é bom. Porque, cara, eu nunca comi uma nanica ruim. Você já comeu uma nanica ruim? Já pegou? Já foi lá? Quem nunca comeu uma nanica aí? Então fica a dica aí, um merchan. Pega lá uma banoffee. Eles inventaram um monte de coisa lá. O gato de mineiro de botas. Gato de botas, né? O mineiro de botas, o voff, monoff, morangoff, cheio de coisa. Mas o padrão é banoffee. Por que as pessoas fazem fila para comer açaí lá no Rondon? Porque é bom. Na verdade, salada de fruta para açaí no Rondon, né? O suco lá do Rondon, porque é bom. Cara, você vai ver o morango do Rondon, cara, é um morangão. Você pede um açaí com morango, cara, o que eu pago naquele açaí é o que eu pagaria só no morango lá em São Paulo. Toda vez que eu como lá, eu falo, caramba, cara, que da hora. Olha o tamanho desse morango, cara. Pô, uma bandejinha de morango lá em São Paulo vai ser R$30. Enfim, aqui 30 vem o açaí, com mel, granola e o morango. Por que É verdade, se você quem nunca foi no Rondon aí tomar açaí? Precisa conhecer, gente, vocês precisam ir lá. Por que tomar sorvete lá no Baixinha? Quem já tomou sorvete no Baixinha lá em São Paulo? Aí, tem uma galera rindo aí. Quem não conhece também vai fazer um tour pro São Paulo. Por que é sempre cheio? Eu passei outro dia lá com a Pamela, a gente nem foi ainda lá. Porque quando a gente passou tinha uma fila. Eu falei, cara, a gente vai ficar 1 hora na fila. Eu falei, amor, vamos embora, depois a gente volta outro dia e tal. Mas por que a pessoa fica 1 hora para tomar sorvete lá? Porque é bom. Quem já foi lá em Vinhedo comer panqueca e waffle no bar? Aí, entendeu? Por que é lotado lá de final de semana? Porque é bom, porque é excelente.
Né? A gente estava conversando, foi outro dia lá, a gente estava conversando com a proprietária, ela começou a falar, cara, eu gosto de waffle, eu gosto de panqueca, e eu ia comer, e eu ficava vendo, tipo, cara, não era bom, não era aquela panqueca gostosa, era tipo meio abrasileirada, era meio estranha, tal, não sei o que. Ela falou, cara, eu queria aquela panqueca verdadeira, aquela panqueca lá dos Estados Unidos. E ela pegou e criou um restaurante para ser, então, a representação daquilo que ela considerava bom, né? Então, só para você ter ideia, essa pessoa que é dona lá do bar, ela também faz todo o bolo Red Velvet do Starbucks. Então, assim, é um padrão de excelência que ele é elevado. Para você entrar numa rede e poder distribuir o teu produto, por exemplo, no Starbucks, não vai ser qualquer bolo, vai ter que ser o bolo de Red Velvet. Inclusive, já fica a dica aí para você. Tá vendo? Você nem imaginou que você ia vir para o culto hoje e ia receber tanta dica do que comer, né? Já te dei aqui, ó, a nanica, açaí, sorvete lá em São Paulo, né? A panqueca lá em Vinhedo, é muita coisa boa que a gente tem para comer. Espero que a gente não engorde vindo aqui para a cidade. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque são lugares em que a gente experimenta da excelência. Presta atenção, excelência você experimenta. Você já foi num restaurante chique, que aí o garçom chega, primeiro tem uma pessoa na porta para te receber. Você se sente até importante, você fala, nossa, tem uma pessoa me esperando. Não, ela está esperando todo mundo, não só você, fica tranquilo. Mas aí a pessoa fala, boa noite, tudo bem? Mesa para quantos? Aí você fala para 4. Aí a pessoa vai lá, o senhor gostaria na janela ou aqui no meio? O senhor gosta de uma mesa redonda ou quadrada? Quem gosta de sentar na redonda aí? Mais legal, né? Ou então naquela que tem um banquinho, né? Tem as cadeiras que tem um banquinho, aí você vai na que tem um banquinho, ou a puxada. Aí você senta, aí você olha para os talheres, tem 3 talheres. Aí eu lembro que eu fiquei olhando e falei, para que tanto talher? Quem já viu isso? Tem 3 taças, assim, 3 copos ali. Você fala, cara, já não sei. Isso aqui é para água, é para Coca-Cola, mas eu só vou tomar uma Coca. Aí o garçom, na hora que vai sentar, ele põe assim, encosta, né, a cadeira na tua, te dá uma rasteira, você dá uma sentadinha. Não é verdade? Presta atenção. Aí você chega, mete o cotovelo na mesa, para de ser mal educado, entendeu? Pega lá aquele lencinho, coloca no teu colo, né? Eu fui aprendendo algumas coisas nesse sentido, e aí deixa eu te falar, excelência você experimenta. Quando você vai na casa de alguém, que a pessoa faz uma comida de qualquer jeito, você não sente que foi de qualquer jeito? A pessoa joga a comida na mesa, coloca o prato na mesa, sabe, tipo, bota a Coca-Cola quente lá para você. Agora, quando a pessoa faz com excelência as coisas para você, você sente a excelência, o carinho, o cuidado, né? Lá em casa, minha esposa, ela pega, ela põe o jogo americano, o prato, né? Eu falo, na minha cabeça, às vezes, é só tipo, bota o prato, bota a comida, me dá o garfo e acabou, é o que eu preciso. Mas não, tem que colocar o jogo americano, e aí tem aquela... Obrigado. Um porta-guardanapo redondinho, bonitinho, que combina com o jogo americano, porque não pode ser qualquer um. Né? Eu lembro do dia que eu pus a mesa e tinha 6 pratos, aí eu botei 4 de um jeito e 2 de outro. Maridos, não façam isso, tá bom? Coloca tudo certinho. É questão de excelência. É questão de você viver uma vida diante do Senhor, agora trazendo para o nosso contexto, né? Parar de falar de comida, é a gente falar de viver um reino de excelência. Quando a gente vai fazer as coisas para Deus, então, não vai ler a Bíblia, por exemplo, um plano de leitura de qualquer jeito. Jogado, deitado no sofá depois de um dia de trabalho, você vai dormir. Faz com excelência. Qual é o melhor tempo que você tem para entregar para o Senhor? Entrega esse tempo para Ele, no teu devocional, no teu tempo de leitura, no teu tempo de oração. Né? Quando você vai fazer as coisas para a igreja, quando você vai fazer as coisas, enfim, tudo que você for fazer, que seja uma mentalidade para nós, como igreja. Que nem foi, por exemplo, para a rainha de Sabá. Ela ouviu falar da excelência de Salomão. Ela viajou quilômetros e quilômetros para conhecer daquilo que ela tinha ouvido falar. Então, quando a gente é uma pessoa excelente, ou quando a gente expressa a excelência do reino, eu tenho certeza que a gente vai começar a se tornar referência para as pessoas, autoridade naquela área. Sabe, tem médicos que cobram fortunas numa consulta porque ele se tornou autoridade naquela área. Ele foi construindo um lugar de excelência, ele foi construindo um lugar de novos conhecimentos, e aí então aquilo se torna natural. As pessoas olham para aquela pessoa e elas olham como uma referência, que a gente venha a ser referência, mas para brilhar a luz de Cristo. Amém. Não para alimentar o nosso ego, mas que a gente venha a ser referência para brilhar
à luz de Cristo. E eu falo isso não só como caminho santo, mas em todas as áreas da nossa vida. Que aquilo que você tem na tua mão venha a ser algo que você coloca à disposição do Senhor, para Ele lapidar e te transformar, para você então brilhar a luz dele por onde você passar. Pessoas que foram excelentes, e nesse processo de excelência teve Daniel, teve Salomão, teve Neemias, teve José no Egito, que entregou ali de maneira natural aquilo que ele estava passando, e Deus fez o sobrenatural. Todos eles, quando se colocam no lugar para experimentar e para viver, refletir a excelência celestial, eles fazem o natural e confiam que Deus vai fazer o sobrenatural. Tem que ser assim sobre as nossas vidas também. Sabe, a gente precisa se esforçar para ser melhor naquilo que a gente faz, ou seja, é o nosso natural. Mas a gente vai buscar em Deus a capacitação para trazer então resposta para soluções e respostas para aquilo que está acontecendo no nosso meio, para algo que vai além do nosso intelecto humano. Aí é o sobrenatural. Então, por exemplo, Daniel, quando você lida na tua vida de maneira natural e aguarda no Senhor para que Ele faça o sobrenatural, você vai comunicar que você carrega algo diferente. Por exemplo, quando Daniel, olha aí Daniel 5,12, o que fala aí? Daniel 5,12. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, e ele interpretou os sonhos, explicou os enigmas e resolveu as dúvidas. Olha que interessante. Daniel tinha sido provado de muitas formas, por muito tempo, através dos estudos, através do entendimento, do conhecimento, e aí então ele fez o natural e Deus usou ele de maneira sobrenatural para trazer as revelações dos enigmas que ele tinha que trazer ali na hora. Sabe, Daniel é uma pessoa que buscava excelência, ele se entregava de maneira natural, e ele também vivia de maneira espiritual. Daniel jejuou, tem o jejum de Daniel, quem já ouviu falar de jejum de Daniel? Então Daniel jejuava, Daniel orava, Daniel meditava, Daniel adorava o Senhor independente das circunstâncias. Então é um paralelo contínuo para a gente viver em excelência, que a gente venha viver o natural e o sobrenatural, que a gente venha viver o físico e o espiritual. Sabe, Daniel, é interessante a gente ver que o empenho e a disciplina de Daniel, que eram as coisas naturais, somados com os passos de fé que ele dava, contribuiu então para que Deus viesse com o sobrenatural. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Isso fez ele um homem preparado, competente para solucionar os problemas, decifrar os enigmas, interpretar os sonhos, aconselhar autoridades e até sobreviver a uma cova de leões. Daniel, ele nunca foi o imperador da Babilônia, mas ele influenciou o desenvolvimento e a cultura daquela nação por 3 reinados. Talvez você não vai ser o CEO da tua empresa, mas você pode influenciar aqueles que estão nessa posição de autoridade, assim como Daniel foi o que influenciou 3 reinados. Por que ele acessou esse lugar? Porque foi achado nele um espírito excelente. Sabe, aquilo que você tem na tua mão hoje já é suficiente para você então avançar em algum nível de excelência e influência. Deixa Deus lapidar a tua excelência para você começar a adquirir ainda mais influência. Faça o natural, deixa com que Deus venha com o sobrenatural. Eu lembro de um jovem que há muitos anos atrás, quando eu liderava o movimento Dunamis, eu liderava o braço do movimento Dunamis para dentro das universidades, chamados Dunamis Pockets. E teve um jovem que ele era um estagiário num banco, num grande banco. Ele estava na faculdade, então ele estava iniciando a carreira dele lá no mercado de trabalho. E ele tinha talvez seus 21, 22 anos. E a pessoa mais nova que competia na mesma vaga que ele tinha talvez 27 anos e já era pós-graduado. Ou seja, ele estava num lugar onde ele estava sendo provado, ele estava num lugar onde naturalmente ele não tinha condições de estar, mas Deus colocou ele. E aí então ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer. Mas teve um dia que ele fez mais do que foi pedido. O chefe dele passava lá, ele já era visto assim como tipo, o estagiário está ali e tal, não sei o que lá. Quem já foi estagiário aí algum dia? Além de pegar xerox,
né? Além de fazer as compras, ele era tipo o cara, pega esse menino aí e bota pra fazer alguma coisa. Só que o que aconteceu? Teve um dia que ele pegou e ficou além do horário de trabalho e foi analisar umas planilhas que nem era do trabalho dele, mas que era da equipe dele, e ele foi então analisar aquelas planilhas. E quando ele analisava aquelas planilhas, ele descobriu um rombo financeiro de mais de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, gente, é dinheiro. Eu sei que para uma instituição financeira, para um banco, talvez numa operação ele perca 5 milhões de reais, mas 5 milhões são 5 milhões, concorda comigo? Né? Alguém tem 5 milhões para perder aí? A gente tem um projeto Gênesis, faz uma transferência e coloca 91 centavos no final, tá bom? Pode até fazer 4 milhões 999, 99, 91, não tem problema, tá tudo certo. Mas aí o que aconteceu? Ele descobriu esse rombo e ele chegou para o chefe dele e falou: olha, eu estava aqui e eu estava analisando essas planilhas aqui da equipe, né? Era uma coisa que estava para a equipe dele, e aí ele falou: olha, e eu percebi que tem uma diferença aqui, tem uns negócios errados e tudo mais, enfim. Aquilo que ele fez, que foi um passo a mais, foi uma milha a mais que ele andou, ele analisou um relatório, ele descobriu um problema e ele então trouxe, ou melhor, Deus colocou ele num lugar agora de influência sobre a equipe, porque ele foi promovido sobre aqueles, e aquele que tinha 27 anos, que já era pós-graduado, começou a responder para ele, porque ele foi promovido por conta da excelência que ele refletiu naquele lugar, no cuidado, no carinho, no zelo que ele teve com a instituição, muito mais do que só vou bater meu cartão, fazer o meu papel. Então, a excelência te coloca em lugares de influência. Agora presta atenção, conexões também te colocam em lugares de influência, né? Tem pessoas que falam que não é a respeito do que você sabe, mas de quem você conhece. Quem já ouviu essa frase? E até certo ponto isso é verdade. É bom você conhecer pessoas, é bom você ter conexões, porque elas podem abrir caminho. Então, tanto a excelência quanto a conexão podem abrir caminho para um lugar de influência, mas o que te faz permanecer num lugar de influência não é a conexão, é a excelência. Porque aí não vai ter argumento. Você entende o que eu estou falando? Sim. Então que a gente vem acessar esse lugar, né? Por exemplo, Provérbios 22, 29 fala assim: você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Ou seja, quando você é habilidoso, a Bíblia está te falando, você será promovido. Então que você venha exercer essa habilidade, essa excelência do reino por onde você passar. Sabe? Eu creio que todos nós deveríamos decorar esse versículo. Sabe, que Provérbios 22 venha a ser uma verdade para nós aqui como igreja, né? Que a gente venha realmente ver a habilidade sendo colocada agora para fora, sabe, para serviço do reino. Você será promovido ao serviço real. Aquilo que você faz, por onde você passa, você está fazendo um serviço de realeza. Isso venha a ser verdade nas nossas vidas. Outra coisa importante sobre excelência é que, para a gente começar a se mover com excelência, nós precisamos descobrir aonde está o nosso coração. Você dificilmente vai conseguir fazer uma coisa com excelência se você não tem um coração naquilo. Você já fez alguma coisa meio mais ou menos porque você não tinha vontade de fazer aquilo? Fala a verdade. Eu já fiz. Tipo assim, você fala: eu não vou, eu vou andar aqui na esteira, mas eu vou deixar a esteira meia hora e eu vou ficar com as pernas abertas aqui, ela vai ficar passando, e daqui a pouco eu vou lá, aí eu tiro uma fotinha. Você não fez com excelência. Quem já fez isso na esteira? Fala a verdade. O resultado vai vir, gente. É nítido você ver o resultado de alguém que está cuidando da saúde e não está cuidando da saúde. Então não adianta você querer enganar. Agora, nem sei porque que eu dei esse exemplo, mas assim, que a gente venha realmente encontrar, porque é onde está o nosso coração. Se o teu coração não está em cuidar da tua saúde física, cara, vai ficar um monte de gente falando: nossa, tem que parar de comer isso, tem que parar de fazer aquilo, para disso, para daquilo. Você vai falar: tá bom, fica quieto, não quero saber, porque você não mudou a tua forma de pensar sobre aquilo. Então, se o teu coração não está em falar assim: eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso comer melhor, eu preciso dormir melhor, eu preciso fazer o exercício direito, eu preciso fazer as coisas, enquanto você não tiver essa metanoia, o teu coração não vai estar naquilo, dificilmente você vai fazer direito. Então descobre onde está o teu coração.
Aonde está, sabe, as tuas ambições? O que você gosta de fazer, né? Aonde que você enxerga a graça de Deus na tua vida? O que você considera um ponto forte na tua vida? Porque eu tenho certeza, Deus te deu habilidades. Deixa Ele lapidar essas habilidades e se tornar cada vez mais excelente. Os pontos fracos, deixa Ele lapidar também. É preciso lapidar os pontos negativos. É preciso a gente permitir com que Deus venha trabalhar também nos pontos negativos. Mas assim, para você ser bom em alguma coisa, você vai ter que se dedicar naquela alguma coisa. Sabe, se dedica, põe teu coração, sabe? Até quem nem é cristão busca por excelência. Você já foi num show? Quem já foi em show aí? Tá. Você já foi num show que você fala, caramba, que experiência. Se você já foi para Disney, quem já foi para Disney? Eu já fui de graça para Disney, eu libero essa unção sobre a tua vida. A minha esposa me levou de graça para Disney, porque depois isso aqui é um outro testemunho para outro dia. Mas a gente foi para Disney com R$50, tá? Pela fé dela, e eu peguei carona. Eu falei, se você vai, eu vou também. Ela virou, rapidinho, abriu parede aqui, ela virou para mim e falou assim, Deus está falando que a gente vai para Disney, E eu olhando para as contas bancárias, para a planilha, eu falei, amor, não vamos para Disney. Ela, Deus, não sei, mas Deus colocou uma coisa no meu coração que a gente vai para Disney. Ela pegou R$50, botou no envelope, escreveu Disney. E tipo, eu lembro, assim, sinceramente, eu fiquei rindo, assim. Na época o dólar ainda era 2, né? Não era nem 4, 5, sei lá. Era 2, e eu tipo, não vamos para R$50, que ridículo. Enfim, mas eu te falo que aí de repente as coisas começaram a se mover, inventaram uma premiação no trabalho dela. Qual era a premiação? A Disney. Aí a gente ganhou visto, passaporte, passagem aérea, hotel, os parques da Disney, carro alugado. A gente ganhou tudo. A gente foi literalmente de graça para a Disney. Ainda ganhamos ainda um envelopinho com $500 para gastar lá. E eu falo que eu fui para a Disney de carona na fé dela. Sabe? Então, por que a gente teve acesso a esse sobrenatural? E a gente podia experimentar a excelência que a gente vê lá nos parques da Disney, na estrutura, nas coisas, né? É muito legal, você experimenta uma coisa muito bacana lá. Mas por quê? Porque ela foi excelente no trabalho e foi promovida, né, ganhando essa viagem, digamos assim. Então, se a gente faz as coisas de qualquer jeito, o teu chefe vai olhar para você e falar, cara, não, vou dar para o outro, tem que fazer melhor que você. Entendeu? Então, obrigado, amor, por fazer as coisas bem. Eu fui de graça para Disney. Até quem não é cristão vai buscar por excelência. Shows, festas, eventos, restaurantes, sabe? Igreja precisa ser um lugar de excelência. Precisa ser um lugar. Gente, excelência não é coisa cara. Excelência é fazer o melhor que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Sabe, a excelência ela vai começar com algo que é a nossa paixão. E depois ela tem que ser seguida de muita dedicação e trabalho duro. Então, se você já tem uma habilidade natural para alguma coisa, não acha que é só você ficar acomodado, sentado no teu sofá, assistindo série do Netflix. O que Deus quer de você é que você venha lapidar. Pega essa habilidade que você já carrega e permita, com dedicação e trabalho duro, que Deus venha então extrair cada vez mais excelência de dentro de você. Quando a gente soma um coração, né, uma vontade de fazer algo, com a excelência, ou melhor, com o trabalho duro, é aí que a gente vai então ter como resultado pessoas que estão prontas para receber oportunidades do céu. Então a tua vontade, o teu desejo de fazer algo, com o trabalho duro, Deus vai começar então a abrir as janelas do céu. E a gente vai ter como resultado pessoas que estão prontas para receberem oportunidades do céu. É exatamente isso que aconteceu com Daniel, com Salomão, quando veio a rainha de Sabá. Né? Eles foram encontrados já num processo de preparo, que a gente venha ser encontrado também nesse lugar, nos preparando para aquilo que Deus vai fazer. Sabe, eu olho para esse hotel e eu falo, cara, um dia a gente vai sair desse hotel. Não porque o hotel é ruim, é porque a gente vai ter que sair desse lugar, a gente vai precisar ir para outro lugar, a gente vai precisar ter o nosso lugar. Eu já começo a imaginar
como se fosse algo que ainda não é, mas confiando que será. Olha que bonita essa frase. Isso aqui dá para postar. Mas é bíblico. Você já olha para as coisas que não são como se já fossem. E quando você já imagina, então eu já vou entender que a nossa igreja, ela é uma igreja que vai sair desse lugar. Vamos ser excelentes aqui, vamos ser excelentes quando a gente sair daqui. Você entende o que eu estou falando? A gente já pensa nas coisas lá na frente, a gente já imagina como é que vai ser a plantação das próximas igrejas. Cara, a gente ainda nem tem uma igreja direito, né? Tipo, ainda somos uma igreja pequena, mas eu já estou pensando nas outras igrejas. A gente precisa entender que quando Deus se move com excelência através de nós, vai vir regado de muito trabalho duro. Por isso que a gente precisa de voluntários. Inclusive, se você já é membro oficial aqui da Caminho Santo, nós queremos te convidar a ser um voluntário para servir em algumas das nossas áreas. Se você ainda não está servindo engajado, nos procure, que a gente com certeza vai te direcionar para algum lugar. Agora, se você ainda não é membro, você está falando, eu quero ser membro, a Tiane falou, domingo que vem a gente vai ter o nosso brunch, que é o momento onde você vai conhecer mais sobre a visão da igreja, entender um pouco mais de onde nós viemos, onde estamos e para onde estamos indo, para você então decidir se aqui é a tua igreja, né? Porque se você está aqui, com certeza Deus te trouxe aqui, porque você carrega algo específico e poderoso para ser lapidado nessa temporada. Nós, como Igreja Caminho Santo, queremos, assim como um músculo precisa ser exercitado para ele ficar cada vez mais forte, nós queremos pegar os teus dons e talentos e exercitá-los para você então colocar a expansão do reino a todo vapor. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Então nós, como igreja, queremos isso, sabe? Assim como o músculo precisa ser exercitado, nós precisamos exercitar também os nossos dons, os nossos talentos. Você vai se tornar cada vez mais excelente, você vai refletir o reino de Deus ainda mais. E eu quero terminar essa parte de excelência aqui falando sobre um ponto importante, que é o que atrapalha a excelência. Tá? Abre a tua Bíblia aí em Cânticos 2, versículo 15. De Davi, tá bom? Então presta atenção aqui comigo. Davi, quando a gente lê lá em 1 Samuel 16, Davi, ele tem acesso a Saul, porque ele era um excelente músico. Davi foi escolhido para ministrar adoração e cura na alma de Saul, porque um dos servos de Saul ficou sabendo que ele era um músico excepcional. Olha isso, a habilidade dele, a excelência que ele tinha musicalmente falando, deu acesso para ele para chegar aonde ele tinha que chegar para cumprir, inclusive o chamado dele, que era um dia se tornar rei de Israel. Por ser excelente naquilo que ele fazia, a gente vê que o dom dele com a música foi o que deu acesso para conectar ao rei. Depois ele serviu como escudeiro do rei. A habilidade com o dom que ele tinha possibilitou então que Davi fosse convidado para estar no lugar que precisava, para aprender a guerrear e depois chegar até a reinar. Ele ficou do lado de Saul e isso proporcionou para ele a chance de se tornar um herói, quando ele derrota o gigante Golias. Até ele chegar na derrota do gigante Golias, ele tinha passado por um lugar de ser provado na excelência musical que ele carregava. Essa vitória depois de Golias é o que deu acesso à oportunidade dele se tornar um guerreiro no exército real. Davi foi encontrado se preparando quando a sua oportunidade chegou. Que você venha a ser encontrado se preparando quando a tua oportunidade chegar. Sabe, é por esse motivo que ele pôde aproveitar o máximo, abrindo caminhos para ele, para sair então de um pastor de ovelhas para o rei de Israel. Que a gente venha a ser encontrado, sabe, nesse mesmo lugar de Davi. Que a gente venha a ser encontrado nos preparando. Encontre a sua paixão, afie as suas habilidades, pague o preço para ser o melhor que você pode ser com aquilo que você tem. E deixe com que Deus venha fazer a parte dele. Você faz o teu natural e Deus vai fazer o sobrenatural. Salomão ele fala aí em Cânticos 2,15: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Presta atenção, eu queria deixar aqui algo que combate a excelência. São as pequenas raposas, as raposinhas. O que isso significa? Significa que as grandes raposas a gente vê, não é verdade? Os grandes erros da nossa vida
a gente vai ver. A gente sabe quais são os nossos maiores erros. Agora que a gente venha saber quais são os nossos pequenos erros. As pequenas raposinhas. Apanhai as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, e as nossas vinhas estão em flor. Sabe, as vinhas estando em flor, se você, como mentalidade de dono da vinha, você quer cultivar aquela vinha que está em flor, para que ela chegue a gerar frutos, e frutos que vão alimentar inclusive outras pessoas, não só você, mas outras pessoas. Se a gente tiver a mentalidade de raposa, que é um animal que tem instinto de sobrevivência, ele vai pegar a flor e vai comer a flor. Ou seja, talvez você vai pegar o teu talento hoje e você vai desperdiçar o teu talento, quando Deus quer que você venha cuidar, lapidar, que você venha adubar o seu talento, que você venha realmente cultivar aquela vinha que Ele está colocando nas tuas mãos, para que aquilo que saia de uma flor se torne um fruto que vai te alimentar e alimentar outras pessoas. A nossa mentalidade não tem que ser de raposinha, tem que ser de dono da vinha, que cultiva aquela flor até ela chegar na maturidade de um fruto que alimenta não só você, mas outras pessoas. Quando a gente fala de raposinha, a gente está falando talvez de pequenas atitudes diárias que vão contra o desenvolvimento da habilidade que Deus colocou na tua vida. Você conhece uma pessoa que tem uma habilidade muito grande, todo mundo reconhece, mas ela não consegue reconhecer aquela habilidade que ela tem, todo mundo fala que ela tem, mas ela não consegue ver que ela tem? Você conhece alguém assim? Você fala, cara, mas você faz isso tão... mas eu não sei, eu não acho. Tem coisas que são crenças que vão limitando o agir de Deus nas nossas vidas. Se a gente não aprender a romper com isso, aprender a romper com essa mentalidade de raposinha, a gente vai estar sempre olhando para a flor e falando, isso aqui é o máximo que eu consigo extrair, então pega a flor e garante a flor. Cultiva a habilidade que Deus te deu, deixa ela crescer numa maturidade, porque vai gerar frutos, não só para você, mas para outras pessoas também. É essa mentalidade raposinha que é a mentalidade medíocre. É a mentalidade que fala, não, tá bom até a metade da montanha. E Deus está falando, não é só até a metade da montanha, eu vou além da montanha, eu vou chegar no 100%, presta atenção, 99%, parece óbvio, mas não é, 99% não é 100%. Se você não fez 100%, se estiver faltando 1%, você ainda não entregou tudo. E aí eu te falo, não peça para Deus entregar tudo que Ele te prometeu, enquanto você não entregou 100% do que Ele te pediu. Deixa Deus fazer a parte dele, quando você então submete 100% em obediência à direção que Ele te deu. Presta atenção, essas pequenas raposas podem ser atitudes, pensamentos, talvez ansiosos, negativos, destrutivos, que vão impedir que os nossos talentos, os projetos, talvez as nossas emoções, os nossos sentimentos venham ser aperfeiçoados até a maturidade, e então chegarmos num lugar de excelência. Essa passagem que Salomão está trazendo aqui para a gente, ela é um alerta para a gente tomar cuidado. Que a gente venha então analisar a nossa vida e identificar quais são as pequenas raposinhas, porque talvez as grandes você já sabe. Deus me dá discernimento e sabedoria, revelação, para que a gente possa então andar num lugar de maturidade e excelência por cima, porque quando a gente chega lá, que seja para brilhar a luz de Cristo. Amém? Presta atenção, uma coisa importante é que os nossos hábitos vão revelar o nosso padrão de pensamento e vão expressar as nossas prioridades. Os nossos hábitos vão revelar o nosso padrão de pensamento e vão expressar as nossas prioridades. Os nossos hábitos revelam o nosso padrão de pensamento e vão expressar as nossas prioridades. Sabe, esperar a vinha sair de flor e atingir um lugar de fruto é desconfortável, mas é necessário para aquele que quer realmente colher frutos maduros. Gente, Deus vai trabalhar em nós, espremendo muitas vezes para tirar o azeite. Olha o azeite é a prensa de um monte de azeitonas. O vinho é a prensa da uva. Então tem vezes que Deus vai te prensar para tirar o melhor de dentro de você, para tirar ali aquela essência pura.
sabe? E é desconfortável a gente esperar, mas é necessário para que a gente venha colher frutos maduros. Permita com que Deus, ao longo do tempo, né, dê tempo também para os seus talentos amadurecerem, melhorarem. Quando você deposita paixão, disciplina, perseverança, ousadia, você começa a mudar a tua mentalidade de raposa para dono da vinha. Que essa venha a ser a nossa mentalidade como igreja Caminho Santo, mudando a mentalidade de raposa para dono da vinha. Fala comigo, eu vou mudar a minha mentalidade de raposa para dono da vinha. Você vai começar a pensar diferente. Você tem que orar e falar: Deus, me dá, assim como Efésios 1,17 fala assim, espírito de sabedoria e revelação. Você tem que falar: Deus, me dá espírito de sabedoria e revelação para você poder então se mover, não mais como raposa com instinto de sobrevivência, mas como dono da vinha. Amém? Amém. Outra coisa que eu quero falar sobre excelência é que você precisa ser excelente em 3 aspectos. Anota aí: corpo, alma e espírito. Você vai anotar aí 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você é templo do Espírito Santo. Que você venha expressar a excelência de Deus, cuidando fisicamente do teu corpo, para que você possa ir mais longe, até 100% do que Deus tem na tua vida. Isso é importante. Alma, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Que realmente a excelência de Deus venha a ser, sabe, comunicada através da nossa vida, também através do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. E no Espírito, que a gente venha também refletir a excelência do Senhor, aplicando os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12 nas nossas vidas, as nossas disciplinas espirituais. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer para ser ainda melhor naquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Presta atenção, excelência e generosidade tem tudo a ver com mordomia. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Então que a gente venha desenvolver uma vida de excelência e uma vida de generosidade, que é o segundo ponto de hoje. Sabe, generosidade é fruto de uma vida excelente, porque você sempre vai querer fazer o melhor, você sempre vai querer avançar, porque a generosidade, ela é refletida, e talvez você já ouviu falar, através dos 3 T's. Quem já ouviu falar de 3 T's? Sim. Tá, que é tempo, talento e tesouro. Mas nós, como igreja Caminho Santo, estamos vivendo um next level. Nós temos 4 T's. Tá bom? Então nós temos tempo, talento, tesouro e o templo. Eu já vou entrar nisso aí. Vamos lá. Generosidade. Tempo. Vem comigo aqui. Tempo. Nós precisamos ser generosos com o nosso tempo para Deus. Como é que funciona isso? Você tem que entender que 24/7 você é um ministro de tempo integral. Não sou eu somente que sou pastor e estou na obra 100% do tempo. Você também está na obra 100% do tempo. A diferença é de onde vem o teu salário no final do mês. Você entende o que eu estou falando? Nós somos ministros de tempo integral. Eu entendo o que as pessoas querem dizer. Você está na obra full time. Estou full time. Mas você também deveria estar full time. Não é verdade? Você consegue entender? Quando você está no teu trabalho, você está lá refletindo o reino de Deus. Então o teu tempo no teu trabalho também é para o Senhor. Quando você está de férias, quando você está com a tua família, quando você está na academia, aonde você está, você não se desconecta do teu chamado de ser um ministro de tempo integral. Então você precisa, e eu também, nós precisamos ser bons mordomos do nosso tempo, não desperdiçando com as coisas que são talvez inúteis. Não é que você não vai se divertir, não é que você não vai ter um hobby, não é que você não vai fazer uma coisa que você... Não é isso, mas é não perder tempo com coisas inúteis, que não vão trazer edificação para a tua vida, né? Que você venha, você fala assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor, eu não tenho tempo de ler um livro. Eu queria aqui, eu tinha que indicar uns livros, eu já passei do horário e eu vou acabar. Amém. Vou acabar. Inclusive você fala que você não consegue ler o livro Eclésia, que é Chamados para Fora, e você vai comprar lá na nossa store, né, com o Lucas, e você fala que você não tem tempo para ler o livro, mas na verdade você não para de fuçar a vida dos outros na internet. Você fica rodando o feed,
é errado você ter Instagram? Não. É errado você ficar vendo vídeo no YouTube? Não. Estou falando que é errado, mas assim, se você prioriza o teu tempo para o Senhor, deixa eu te falar, as tuas atitudes vão expressar as tuas prioridades. Então, não é que você não tem tempo, você talvez não está administrando tão bem o teu tempo, você não está sendo bom mordomo do teu tempo para fazer o que você deveria fazer naquela temporada. Eclesiastes 3 é claro quando diz: existe tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. A melhor forma de você investir o teu tempo e ser generoso com o teu tempo é investindo nas coisas eternas. Sabe, entender o tempo certo das coisas vai te ajudar a ser uma pessoa que se desenvolve em excelência. Sabe, tem coisas que a gente não segue em frente com aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque a gente tem o hábito de dizer sim para tudo. Se você é uma pessoa que tem o hábito de dizer sim, que não consegue falar não, você precisa mudar a tua mentalidade de raposa para dono da vinha. Você precisa mudar a tua mentalidade, porque quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para outras coisas. Presta atenção, quando você diz sim para todo mundo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você talvez está dizendo não para aquilo que Deus está falando que você deveria estar fazendo. E quando você diz não para alguma coisa, é porque você está dizendo sim para outra coisa. Então quando eu digo para você, por exemplo, alguém me manda uma mensagem e fala assim: pastor, vim pregar na minha igreja aqui no dia 17 de outubro, e eu falo não, é porque eu estou dizendo sim para o aniversário da minha filha. Dá para entender? Sim. Só que às vezes a pessoa não consegue falar não, e aí ela fala sim, e aí quando eu falo sim para aquilo, eu estou falando não para minha filha. Ao longo do tempo, o que você acha que vai ser mais prejudicial? O sim ou o não que eu estou dando para ela? Como pai, eu preciso aprender a dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim para outras coisas. Então entenda que não é errado você dizer não. Se você não consegue dizer não, faça um exercício de aprender a falar não. Porque toda vez, lembra disso, toda vez que você diz não para algo, é porque você está dizendo sim para outro algo. Que a gente venha saber dizer não para aquilo que afasta do propósito de Deus. Olha o que Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele está falando: não fala isso que é contra o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, às vezes a gente está falando assim: realmente acho que eu não tenho que ir para a cruz. A gente sabe que a gente tem que ir para a cruz, mas não, acho que eu não tenho que ir para a cruz, realmente porque você está falando que eu não tenho que ir para a cruz. Não, quando é contra os planos e os propósitos de Deus que a gente vem aprender a falar, não. Que a gente vem dar prioridade para aquilo que verdadeiramente importa. Então talvez o teu tempo tem que ser melhor administrado, para você conseguir colocar então em dia o teu plano de leitura. Ou talvez fazer aquela viagem que você quer fazer, ou passar tempo com as pessoas que você quer passar, né? Enfim, às vezes a gente espera as pessoas morrerem para achar que deveria ter que fazer alguma coisa, não é verdade? Quem já passou por isso? Eu te falo, meu pai, cara, eu devia ter visitado mais meu pai, mas eu estava sempre, não, estou correndo, estou indo pregar, estou indo viajar, estou trabalhando, estou muito cansado, estou não sei aonde. Cara, meu pai morava a 40 quilômetros da minha casa, e eu não ia visitar ele tanto quanto hoje eu acho que eu deveria ter ido. Então hoje, eu tenho a oportunidade de fazer diferente, quando eu tenho que andar talvez mais quilômetros, ou 30 quilômetros, ou 40 para ver alguém, para visitar alguém, para fazer alguma coisa. Você entende? A gente vai aprendendo com os nossos erros, mas que você venha então colocar o teu tempo diante do Senhor e entenda, você é ministro de tempo integral. Amém? Mexe na mesa de iluminação. Mexe na mesa de iluminação. Vocês viram que ficou piscando hoje? Você está aprendendo, é o talento dele sendo lapidado. Né? O Jonas que chegou aqui para ajudar, e ele chegou para ajudar no som, mas ele falou: cara, eu sei mexer essa mesa está comprada aqui já tem 3 meses, ninguém sabia mexer nada na mesa. E aí o Jonas que veio para ajudar no som falou: não, cara, deixa que eu sei, mexeu, plugou e falou: faz assim e tal, não sei o que lá. O Jota 2 semanas depois já está piscando a luz. Aonde vai estar a semana que vem isso aqui? Você entendeu? É de glória em glória. Então deixa o teu talento. Chega aqui semana que vem, dá uma balada esse negócio. Tuts, né? Não. Grande Deus. Se controla, Jota, se controla. Mas são talentos, gente. Eu não sei qual é o teu talento específico, mas deixa Deus trabalhar e seja generoso com o teu talento. Não seja aquela pessoa que vai enterrar o talento, mas coloca ela a serviço do reino para multiplicar o talento. O servo bom e fiel é o que multiplica o talento. Amém. Esse é o servo bom e fiel. Que você venha ser, né, que nós como igreja venhamos ser generosos com o nosso tempo, com essa mentalidade de que somos ministros de tempo integral, com o nosso talento, com as habilidades que Deus te deu. Seja generoso com isso, não só na igreja não,
mas que a tua vida venha a ser uma vida generosa, que o teu talento venha a expressar esse Deus maravilhoso. As pessoas vão ter encontros poderosos com Deus através do teu talento. O teu tesouro também é algo que expressa a tua generosidade, né? Mateus 6,21 fala assim: porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Presta atenção, quando o nosso coração está verdadeiramente nas coisas de Deus, nós investimos inclusive os nossos recursos, a nossa energia, né? O nosso pensamento, e a gente coloca também as nossas finanças. Presta atenção, dízimos é um princípio que a gente tem aqui na igreja. A Verônica falou disso. Ela falou: se você é de outra igreja, o teu dízimo pertence a tua outra igreja, aqui você vai ofertar. Mas se você é daqui, da Caminho Santo, o teu dízimo é algo que você entrega na Caminho Santo. As ofertas que você dá no culto, durante a semana, né? O dízimo é a expressão da nossa fidelidade com Deus. As ofertas é a expressão da nossa generosidade diante de Deus. O projeto Gênesis é outra expressão de generosidade financeira também que você faz. Uma milha a mais que você anda. Talvez hoje uma outra expressão de generosidade é você dar carona para alguém para vir para o culto, porque a gasolina está cara. Financeiramente você vai estar expressando generosidade, andando 10, 15 quilômetros, pegando lá em Louveira e trazendo para o culto, né? Trazendo de carona, levando lá para Itupé, sei lá. Mas isso é expressão de generosidade também, que os nossos recursos venham estar caminhando junto com o nosso tempo e o nosso talento diante do Senhor. E que por último, a gente venha a ser também essa pessoa que cuida, que é bom mordomo, né? Do nosso templo do Espírito Santo. Porque para a gente fazer as outras três coisas, a gente precisa de saúde. Quem é que já ficou doente alguma vez na vida? Os homens levantaram a mão: o dia que eu bati o dedinho, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de doença, sabe? Tipo, você sabe o que eu estou falando? Ou talvez você já viu alguém próximo de você doente, enfermo. Ele fica incapacitado, talvez, de expressar a generosidade da forma como essa pessoa queria. O tempo, o talento, o tesouro talvez vão ficar submetidos se você, ou melhor, enclausurados se você não tiver também o teu estilo de vida adequado para que você possa então viver de maneira correta, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Gente, a gente precisa de saúde para fazer isso. Para plantar uma igreja, a gente precisa de saúde. Para estabelecer a igreja, para tocar, para cantar, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, né? A gente tem aquela frase: tendo saúde, o resto a gente corre atrás, não é verdade? É verdade mesmo, mas que a gente venha a ser bom mordomo do templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A saúde física, ela está relacionada com o tempo que a gente vai poder dedicar ainda mais para o Senhor e nas obras do Senhor, com o talento para a gente poder expressar a beleza do Senhor através das nossas vidas, e também do nosso tesouro, que muitas vezes a gente vai precisar então expressar, trabalhando, ganhando dinheiro, colocando esse dinheiro também a serviço do reino. Deus vai te abençoar financeiramente para você ser abençoado, mas quando Ele te abençoa, não é só para você. Muito egoísta você pensar que é só para você. Ele quer fazer em você para fazer através de você. Então, coloca a tua vida nesse lugar aonde os 4 T's estão sendo bem geridos numa mordomia celestial. Que a tua gestão de vida venha a ser uma vida de bom mordomo. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, nessa noite nós, como igreja Caminho Santo, nós oramos para que esses 2 valores tão importantes, excelência e generosidade, venham brotar em nós e depois através de nós. Eu oro sobre cada um aqui nesse lugar que talvez está ouvindo uma porção específica
fica dessa palavra falando: eu preciso ser melhor mordomo daquilo que o Senhor está depositando nas minhas mãos. Eu preciso ser talvez mais generoso com o meu tempo, com o meu talento, com o meu tesouro. Eu preciso ser o melhor mordomo do templo do Espírito Santo. Talvez Deus está falando contigo sobre as pequenas raposinhas que estão destruindo a vinha. Talvez Deus está falando com você sobre a maturidade e esse lugar de não tão confortável, de aguardar, de esperar. Eu oro agora em nome de Jesus para que você, como um cristão, venha ter a metanoia e o pensamento como dono da vinha. Eu oro para que nós, como igreja, venhamos viver excelência em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Eu oro agora e peço, Deus, que a gente venha refletir o Teu reino na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas conversas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naqueles lugares onde ninguém está vendo, mas o Senhor conhece o nosso coração, assim como Davi. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração, e é por isso que ele foi provado como pastor de ovelhas, e ele teve então acesso até chegar naquele lugar de autoridade de Israel. Ele passou por um processo. O Senhor trabalha nos nossos corações nesse processo. Eu oro agora em nome de Jesus para que a gente venha fazer o melhor com aquilo que a gente tem, até a gente ter condições melhores de fazer ainda melhor. Eu oro, Deus, te agradecendo por cada um que já tem contribuído na Tua obra através da Caminho Santo. Obrigado, Deus, por cada um dos voluntários, dos músicos, do Ministério de Crianças, intercessão, ministração. Obrigado, Senhor, pela equipe da loja, pela equipe de logística, por cada um que está se colocando à disposição com os seus dons e talentos, a equipe de multimídia. Obrigado, Deus. Eu oro para que o Senhor venha lapidar cada vez mais. Trabalha cada vez mais. Trabalha nos nossos corações para que o que a gente vive, uma porçãozinha pequena num domingo, venha a ser aumentado de segunda a sexta por onde a gente vai. Que a gente venha a ser expressão do que é belo, do que é bonito. Essa porção do Senhor de excelência. Fica de pé junto comigo, coloca a mão na tua mente. Repete essa oração. Senhor, nessa noite eu oro pedindo que o Senhor venha mudar a minha mentalidade de raposa para dono da vinha, aquele que pensa como o Senhor pensa, que não desperdiça nada, pelo contrário, o Senhor usa tudo, todas as circunstâncias, o Senhor transforma ao meu favor. Me ajuda, Senhor, a refletir o Teu amor, o Teu reino, que é feito de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, por onde eu for, por onde eu passar. Me transforma, Senhor, a Tua imagem e semelhança a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos. Obrigado. Trabalha, Pai, nas nossas vidas ao longo dessa semana. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Nos leve em segurança para nossa casa.